A política das medidas socioeducativas, da socioeducação, ela ainda está atrelada a uma lógica que é punitiva, não a uma lógica educacional. Então esse talvez seja o principal desafio que a gente observa, né? Um outro desafio diz respeito à formação dos profissionais que atuam com medida socioeducativa. Hoje você não tem uma formação específica para profissionais atuarem nessa área. E um terceiro desafio, que eu considero que é muito importante, é que há um senso comum ainda da população de que o cárcere resolve o problema da desigualdade social. Então é como se esses adolescentes, sendo privados de liberdade por determinado tempo, eles vão sair de lá e vão ter possibilidades de mudar a vida, como se não tivessem outras questões, outro pano de fundo que é super importante, que diz respeito às desigualdades econômicas, sociais, culturais. É como se dependesse só desse adolescente. O nome dela é Lembranças. Minha mãe me ensinou a nunca desistir, sempre pensando nela me inspira a progredir. Não escutei meu pai, olha onde que eu estou, privado da liberdade e as grades me dominou. Sei que não é fácil passar pelo sufoco. Ao invés dos espaços de medida socioeducativa, né, em regime de internação, que é o espaço que a gente atua, eles adquirirem cada vez mais um teor educativo, emancipatório, né, libertador, ele está fazendo com que as escolas se assemelhem cada vez mais a esses espaços punitivos. Isso é bem complicado. De modo geral, ainda no Brasil, a medida socioeducativa ela tem esse viés, é o viés punitivo, que se parece muito mais com o sistema prisional do que com uma escola, por exemplo, que é a proposta. É uma população composta por adolescentes, homens, né, na maior parte dos casos, normalmente negros, né, ou pardos, moradores das periferias, meninos e meninas que romperam vínculos com escola, romperam vínculos muitas vezes com famílias, que não têm uma inserção qualificada no mundo do trabalho. Se a gente olha para os adolescentes que estão internados na Fundação Casa e a gente volta na década de 60, na Funabem, na década de 80 e 90 na Febem, a gente percebe que não há ruptura com esse modelo, né? São os mesmos adolescentes com as mesmas características. Dói o coração, até tocar a alma. Está aqui dentro e não poder estar em casa. Mas penso assim, mas pra Deus muito obrigado por eu estar aqui dentro e não num caixão lacrado. Queria ser o pássaro pra mim poder voar. E nos quatro cantos eu poder viajar. Viajar no mundo, esquecer o tempo daqueles problemas que eu vim passar aqui dentro. Hoje eu acordei, pensei na minha família, lembrei dos parceiros que sempre esteve no meu dia a dia. E nesse lugar eu reflito e penso na minha família que vem me ver aqui dentro. Mais, por favor. Do lado de cá, do lado de cá é diferente. Sigo meu caminho, cumpro meu destino, não quebra a corrente. Do lado de cá, não. Do lado de cá é diferente. Sigo meu caminho. A intenção era dar voz a esses meninos, a esses jovens, né? Então, a gente não queria intermediários assim, para contar essa história. Não é mais o arte educador que vai contar a história dos meninos, não é mais alguém da Fundação Casa que vai nos mostrar, ou um retrato social de quem são esses meninos. Vamos ver o que eles estão fazendo lá dentro, né? Como se fosse uma câmera escondida e que estivesse observando essa prática, né? Esse fazer artístico, né? Talvez o filme tenha um pouquinho disso, assim, vamos olhar mais para esses jovens, não só nos seus momentos ruins, né? Vamos mostrar esses momentos interessantes de suas vidas, assim, e ver como, se não fossem as grades, se não fosse, né, aquele ambiente extremamente fechado, né? São jovens como muitos jovens que estão aqui fora, né? Simplesmente surgiu o nome Meninos, porque eram meninos, né? E de palavra porque a plataforma de letramento cuida dessa questão da palavra, da alfabetização, né? Como que esses jovens lidam com a palavra escrita, né? E a partir dessa palavra escrita o que surge, né?
que campos, que mundo que se abre a partir dessa leitura, né? O nome Meninos de Palavra para a gente também vem com um significado muito forte, que é de mostrar que, opa, tem algo aqui desse grupo que para eles é muito importante. Quando não, né, não tem mais nada, tem a palavra, né? Então, seja na instituição ou fora da instituição, para esses adolescentes é muito importante manter a palavra como honra, a palavra como algo que qualifica enquanto homem, enquanto sujeito homem, como eles falam, né, pra gente. Então tem a ideia do letramento, mas acho que vem essa coisa do duplo sentido, que a gente que está no campo já olha e fala, nossa, o nome foi perfeito. E para eles é muito legal, quando eles veem um documentário que está retratando esse cotidiano, onde eles estão ali como personagens principais e o nome é Meninos de Palavra. Parece que você está potencializando algo de muito positivo deles. A sociedade demanda para essas instituições uma tarefa que não cabe a essa instituição, né? Que é a tarefa de reinserir esse jovem na sociedade de uma outra forma. Esse é o senso comum, né? que permeia a sociedade. A questão não é o que fazer com o adolescente que cometeu um ato infracional, mas por que ele cometeu um ato infracional. O que levou esse adolescente a cometer um ato infracional? O que está faltando? Adolescentes que nunca fizeram um curso de educação profissional, adolescentes que não frequentavam espaços culturais, então é a primeira vez que ele tem acesso a uma oficina cultural, e muitas vezes é nesse espaço de internação que ele tem acesso, que vai ao dentista, né? Que vai até a unidade e coloca um aparelho, e aquilo para ele é incrível, porque lá fora ele não vai ter. Colocar esse peso na instituição e nesses jovens para que eles consigam, a partir daí, se reinserir, é um peso muito grande, né? Então, é necessária uma mudança mesmo de paradigma, né, da sociedade. A educação plena, a educação emancipatória, a gente avalia que não é possível nesse contexto. Você faz todo um trabalho com esse menino, ele olha e fala, bom, eu preciso sair dessa trajetória, né? Não faz sentido, meus amigos estão morrendo, meus familiares estão morrendo, eu preciso romper esse ciclo. Só que ele volta para essa sociedade, ele volta para as dívidas que ele tinha, seja com tráfico, enfim, ele volta para aqueles amigos, para aquela família que não tem o mínimo de assistência, né? Ele volta para aquela escola que não quer, mas ele lá. É o vínculo que ele tem com determinado educador ou com determinada linguagem que faz com que esse adolescente veja sentido na atividade que está sendo proposta, né? E isso potencializa o que esse adolescente tem de melhor, o que, enfim, ele pode apresentar como outras possibilidades de ações. É o espaço onde a gente consegue acessar esse adolescente e ele deixa de se defender um pouco e volta a ser adolescente, se permitir, né, interpretar uma peça de teatro, cantar uma música que é dele. Então é só a educação que possibilita isso.